Oi gente, tudo bem? Eu vim falar a respeito da parábola do semeador ou da semeadura. Ela se encontra em 3 dos 4 evangelhos, ou seja, ela tem muita importância porque ela é fundamental a respeito de ouvir a palavra de Deus da maneira correta e com isso ter produtividade espiritual. Jesus estava na Galileia e aí a multidão começa a vir até ele e ele encontra um barco num lago e ele vai para lá e começa a falar sobre um homem que tinha que semear sementes e ele joga em 4 condições: à beira do caminho, junto às pedras, em meio aos espinhos e em terra boa. A semente que cai na beira do caminho, ela não tem um solo que é bom para frutificar. Ele é um solo duro e isso não permite com que ela cresça e evolua. Assim também é a pessoa que tem um coração duro. A palavra que Jesus usa em grego ou hebraico é sunieme. Sunieme também é usada por Paulo quando ele fala em Efésios 4:18 a respeito de pessoas que têm um coração escurecido e não conseguem ouvir por causa da dureza do seu coração. Então é a mesma ligação. Ela simplesmente ela só escuta, mas ela não ouve de todo o coração. A segunda semente é aquela que cai em meio às pedras. Ela tem pouca terra e não tem profundidade. Isso quer dizer que quando a pessoa ela ouve a respeito de Jesus, ela se alegra com isso, mas ela não consegue criar raízes em Jesus. Essa é a diferença entre as pessoas que ela conhece a Jesus e não conhece Jesus. A pessoa que realmente conhece Jesus, ela cria raízes em Jesus e com isso elas conseguem se manter firmes. A semente que não cria raízes, ela não suporta o vento, não suporta o sol e não suporta a água em excesso. E a pessoa que cria raízes em Jesus, ela consegue suportar as dificuldades. E com isso a gente percebe a diferença entre as pessoas que são distantes ao conhecimento de Jesus e quem não é. A terceira semente é a semente que ela cai em meio aos espinhos e os espinhos crescem junto com elas e a sufoca. Essas pessoas são aquelas que, apesar de ouvir sobre Jesus e até tentar criar raízes, elas ficam tão fascinadas com a riqueza do mundo que elas simplesmente não conseguem ver a maravilhosa presença de Jesus na vida delas. A palavra que Jesus usa é fascinação, e um sinônimo de fascinação é ilusão. Então, quando a gente fica olhando para o mundo, a gente fica com ilusão de que aquilo é melhor do que a presença de Jesus, quando na verdade não é. E Jesus também fala mais pra frente que a gente não pode servir a 2 senhores, ou seja, ou é Deus ou não é. E não existe um meio Deus, sabe? Então a gente precisa seguir a Deus e Jesus com todo o nosso coração. E assim a gente vai conseguir falar sobre Ele. Ele fala que essa semente ela é infrutífera. Então quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente fala sobre isso e a gente dá frutos. A quarta semente é aquela que cai em terra boa e ela dá frutos. E ela dá muitos frutos e muitos. E Lucas 8,15 fala que essa pessoa é aquela que ouve de todo o coração, suporta as dificuldades e também consegue entender e é focada no reino, sabe? E Lucas também usa a palavra perseverança, ou seja, a gente percebe que a perseverança está focado na nossa fé e no nosso comprometimento com Jesus. Mais para frente, em Marcos, Jesus fala a respeito de uma semente que ela passa por vários processos. Então, se você acha que você está com dificuldade em passar por todos esses processos, fica tranquilo, porque em 1 Coríntios, Paulo fala que quem dá o crescimento é Jesus, sabe? Não é você que cresce sozinho. Uma planta não fala, tipo, agora eu vou crescer e criar ramos. Deus é quem dá o crescimento, Jesus é quem o ajuda e o Espírito Santo está aqui pra gente, sabe? Então, que semente você é?